Globo. Agora vamos para jornalista sério, o Guzzo. O tal do rito é o que menos importa nas revelações de Moraes. E é grave. É crime, é ilicitude. Mas ele está certo. A Constituição é um caderno em branco em que os ministros vão escrevendo a cada dia a regra que lhes convém. Esse grau de arbítrio é que é o mais preocupante. É isso que vem ao caso. O Brasil, para atender aos interesses do governo Lula, dos magnatas corruptos que o apoiam e das organizações de esquerda, que vai do PT à CUT, do PSOL ao MST, sem falar de nações estrangeiras como China e a própria Venezuela, vive num regime sem lei. Sem lei. O STF faz a lei que quer. Inventa o crime que quer e se protege dos crimes que comete. Esse é o maior problema do Brasil hoje. O André Marsiglia foi na mesma linha, né? Percebam o que é estratégico. O STF, os seus defensores assumirem que houve violação de rito, dizendo que não tem grande relevância. Assume-se algo menor para desviar o foco, gaslighting, que é o direcionamento das investigações. Tem sido eficiente. Os jornais passam o dia debatendo ritos e formalidades, com advogados alinhados. É um jogo de narrativas, uma cortina de fumaça. Ele está certo, gente. São crimes gravíssimos que o Alexandre foi pego ali cometendo. Até o Josias, o jornalista ameaçado, Moraes levou STF e TSE ao submundo policialesco. Tem muita gente acordando, né? Tardiamente para burro, mas tudo bem. Antes tarde do que nunca. E o silêncio desses dois aqui? Eu acho que foram escolhas muito ruins do Bolsonaro e aqui há um abismo entre o legado do Trump aqui nos Estados Unidos e o que fez o Bolsonaro. Podia ter escolhido nomes melhores. Dito isso, uma amiga minha da área de direito trouxe um bom ponto. A gente não reclama sempre desses ministros que se manifestam politicamente em demasia e que deveriam se manifestar só nos autos, nas suas decisões? Eles estão em silêncio, pelo menos eles não estão prestando solidariedade ao criminoso. Menos mal. Mas eu acho que ambos têm sido, mesmo dentro dessa limitação, terrivelmente covardes. Merval Pereira, na sua coluna, o poder corrompe. Não é possível termos no país figuras poderosas que são inatingíveis, inatacáveis, inimputáveis. Não é possível. E ele está certo, claro. O que o Supremo fez agora foi uma defesa do tribunal. Eles se fecharam, está bem claro que não foi uma coisa de improviso, eles devem ter conversado antes ali, uma estratégia combinada. A última vez que eu vi o Supremo se defendendo assim foi, se eu não me engano, na decisão monocrática aprovada no Senado. Eles também abriram a sessão no finalzinho do ano passado, fazendo ali uma defesa e criticando a aprovação dessa decisão lá no Senado. Queria te ouvir, Merval. Eu acho que o tamanho da manifestação do Supremo indica o tamanho da crise, né? Uhum. Ontem o ministro Alexandre de Moraes já tinha dado uma nota explicando tudo do ponto de vista dele e era uma coisa que se não houvesse margem para discussão, não haveria necessidade de uma manifestação tão enfática de tantos membros do Supremo. Acho que no final há um erro fático do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Barroso também, porque o que a Folha fez não foi uma notícia mentirosa. A Folha fez uma publicação de um fato e interpretou esse fato certamente com base em advogados. A Malu Gaspar também viralizou com uma explicação didática, sucinta, em 2 minutos,
que até um Guga Chakra da vida, oi Guga, pode entender. E essa vaza-jato do Alexandre de Moraes, hein? O caso é grave mesmo ou é só espuma? Bom, gente, vamos por partes. O que a Folha mostrou é sério, sim. Os jornalistas tiveram acesso a mensagens mostrando que assistentes do Moraes no Supremo pediam por baixo dos panos pro pessoal de combate à desinformação do TSE relatórios sobre os bolsonaristas que o ministro queria punir. Eram dados públicos tirados das redes, mas a questão não é essa. O problema é que o ministro decidia primeiro quem ele queria punir, encomendava os relatórios para essa equipe dele no TSE e depois incluía o material nos processos como se eles tivessem sido feitos por iniciativa do próprio TSE ou chegado por denúncia anônima. Quando as mensagens apareceram na Folha, o ministro e os colegas do Supremo disseram que estava tudo legal porque o TSE tem poder de polícia, então o Alexandre no TSE também tinha poder de polícia. Se isso é verdade, primeiro, se isso é verdade, por que disfarçar a origem dos relatórios? Os próprios assistentes do Moraes falam o contrário nas mensagens. O juiz Ayrton Vieira, que era o braço direito do Alexandre, diz o seguinte: formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Como que um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato, é o que ele escreve nas mensagens. Em outro momento, o mesmo Vieira pede pro perito do TSE fazer um pente fino na revista Oeste e nas outras revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Mas o cara responde que só encontrou publicações jornalísticas e que não estavam falando nada. Então o Vieira diz assim: use sua criatividade, quero nem saber. Aí você pode dizer, bom, mas era tudo feito para prender bolsonarista, para prender golpista, gente contra a democracia. Então tá valendo. Será mesmo? Você acha que um juiz com tamanho poder vai usar esse poder apenas pro bem? É por isso que se fala tanto em devido processo legal. É importante que a justiça seja feita de acordo com regras que valem para todo mundo. Você gostaria de saber que está sendo processado por alguém, processado e julgado por alguém que usou a criatividade para produzir um documento contra você? Eu tenho uma fonte do Centrão que costuma brincar que a justiça no Brasil funciona assim: quando a ação é contra o meu inimigo, é Estado de Direito. Se é contra o meu amigo, é Estado policialesco. Tá na hora de a gente começar a pensar sério sobre isso, sem fla-flu ideológico. Vocês não acham, não? Sem fla-flu ideológico. É exatamente isso, Malu Gaspar. Tá certíssima. O senador Alessandro Vieira também endureceu. Ele já tinha antes feito declarações muito duras contra o abuso de poder pelo STF. Chegou a assinar lá pedido de impeachment, ou CPI, lava-toga e tudo. Depois recuou. Agora está subindo o tom de novo. Seja bem-vindo. A situação do ministro Alexandre de Moraes ela é muito particular. O ministro Alexandre ele tem uma postura de justiceiro. Ele vem aplicando uma justiça de vingança. Isso é muito claro. O tamanho das penas aplicadas, a falta de uma distinção entre comportamentos. Eu não tenho como justificar no direito brasileiro, do ponto de vista de proporcionalidade de pena, a Dona Maria que invadiu um prédio público pegar 17 anos de cadeia. No nosso sistema de penas, essa é uma pena que raramente um homicida pega. Um estuprador pega. Então, assim, existe um excesso na forma, no conteúdo daquilo que o ministro faz desde o início. Porque não é razoável, novamente, nosso sistema não permite que você tenha a mesma figura exercendo o papel de investigador, de denunciante, de juiz. E no caso que aparentemente vai surgindo, tudo isso tem que ser verificado com muita cautela. Agora também a função de perito, porque ele entrava no detalhe dos laudos que eram elaborados, pedindo que esses laudos fossem ajustados à tese que ele queria defender. Então isso é flagrantemente irregular. Mas isso não pode virar um terceiro turno eleitoral, isso não pode virar uma discussão no legislativo de conteúdo de decisões judiciárias, porque isso constitucionalmente não é possível. Então a gente tem um dilema aí, de ter que encontrar ferramentas para botar de volta na caixinha esse monstro autoritário que surgiu e que vários segmentos da sociedade brasileira validam hoje, com pretexto da defesa da democracia. Monstro autoritário. É isso mesmo. É isso mesmo. Marcel Van Hatten, que tem sido uma das vozes mais firmes contra esse tirano, como barrar abusos de Alexandre de Moraes, é a coluna dele na Gazeta do Povo hoje. Temos um Supremo Tribunal Federal que não representa mais a justiça do Brasil e ele está absolutamente certo e convoca todo mundo para as ruas. O Brasil precisa voltar às ruas para que os parlamentares brasileiros convençam-se da necessidade de ação imediata. Não podemos ser vencidos pelo medo. Tem uns esquerdinhas invadindo o chat dizendo que eu vou ser preso. Vai mandar a Polícia Federal aqui? Ah, é o FBI que vem aqui. Pelo crime de dizer que tirano é tirano. Patetas. Não vamos ter medo. Acabou o medo, não é para ter medo. As pessoas estão engrossando
o couro. O criminoso vai cair, vai ter que cair. Então, meus amigos, sem essa, olha só, Partido Novo, partido também que representa com coragem uma parcela que não aceita esse tipo de abuso de poder estatal, independentemente de fla-flu ideológico. Novo apresenta queixa-crime a PGR contra Moraes por falsidade ideológica e formação de quadrilha. Por enquanto, a gente sabe que a PGR é aliadinha. Mas essas coisas mudam. O sistema também ia proteger o PT lá atrás, mas o Eduardo Cunha acabou colocando para votação o impeachment da Dilma. Ah, quais são os interesses da Globo nisso? Ah, Rodrigo, você não acha estranho? Não me interessa. O Stalin não tinha o mesmo interesse dos Estados Unidos, mas lutou junto contra Hitler. Depois veio a Guerra Fria. Depois veio o Fla-Flu, capitalismo e comunismo. Para mais uma live Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp, dependendo da camada de ajuda, e até mesmo de encontros presenciais, se for da Flórida. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals para ter acesso ao meu conteúdo, de preferência usando uma VPN para não ficar na intranet do Xandão. rodrigoconstantino.locals.com e, se possível, considere se tornar um apoiador. É um lanche do McDonald's por mês, você viabiliza o meu trabalho independente e ainda recebe como recompensa conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, Conversa de Boteco, e toda quarta-feira, Cigar Bar, em que eu respondo as perguntas dos apoiadores.